E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é dia de dossiê. Se eu falar pra vocês que a CPI da pandemia tem conexões com os planos da esquerda para 2022, com o inquérito das fake news, eu acho que isso daí ninguém vai duvidar. Mas se eu falar pra vocês que os últimos acontecimentos de Cuba são extremamente importantes para entender alguns dos movimentos que a turminha do Renan Calheiros está preparando para os próximos 15 dias. A CPI ela vai entrar em recesso, mas ela não vai parar. Como assim ela não vai parar? Eu vou te explicar, a coisa não é tão simples. Também saíram mais matérias relacionadas à CPI, como por exemplo dos irmãos Miranda. Não só o Luiz Miranda não gravou, como agora o irmão do Luiz Miranda também falou que não gravou Jair Bolsonaro. E Sérgio Moro aparece em cena para defender os irmãos. A gente vai comentar bastante sobre essa CPI, sobre 2022. Cara, esse nó vai ter que ser desatado hoje. E óbvio, vamos trazer aí as atualizações do estado de saúde de Bolsonaro e vamos comentar também sobre o voto auditável. Ontem tivemos uma vitória, que não foi um avanço, mas ganhamos a possibilidade de respirar um pouco mais. Então já vamos começar aqui sobre a questão do voto auditável. Ainda tem mais algumas coisas que eu nunca consigo lembrar de tudo, e vejam só. Quero começar voltando o tempo. Eu sei, beleza, todo mundo já tá sabendo que o voto auditável não acabou, mas tem algumas movimentações que são importantes para prestar atenção no que está acontecendo. Isso aqui foi uma matéria antes da sessão de ontem. Aqui você vê, ó, foi da manhã, do dia 16, Folha de São Paulo. Bolsonaro sofre derrota na madrugada e voto impresso pode ser rejeitado nesta sexta, no caso no dia de ontem. O governo Bolsonaro sofreu uma derrota na madrugada de sexta-feira ao tentar impedir a sessão da comissão especial que analisará a PEC, que prevê a implementação do voto impresso no país. Olha só agora. Com um placar considerado desfavorável ao governo na comissão e provável derrota do voto impresso, líderes bolsonaristas tentaram aprovar um requerimento no plenário da Câmara dos Deputados para proibir a realização de sessões de comissões especiais entre o dia 16 e 20 de julho. O que foi que aconteceu? Quem acompanhou o vídeo de ontem entendeu. A oposição se utilizou do regimento para entrar com um pedido que, caso um terço da comissão especial deseje a comissão, ela tem que acontecer. Tinham um número e algo tinha que ser feito. Aqui foi a primeira movimentação da base do governo. Entrou com requerimento, falou, ó, está suspensa todas as comissões especiais entre o dia 16 e julho. Não avançou. Essa proposta não foi para frente, mas eles não desistiram. A proposta foi apresentada pelo deputado Cacá Leão. Houve registro de 255 votos. Agora, olha a sacanagem. Mas era necessário o quórum de 257 deputados presentes no plenário para validar a votação. Foram 207 votos a favor do requerimento, 43 contra, 4 abstenções e outros 83 deputados obstruindo a sessão. E ainda, mesmo com essa esmagadora vantagem, 207 pessoas apoiando e apenas 43 contra, não deu certo. Por quê? Porque faltou 2. Mas não é que faltou 2. O que foi que aconteceu na clara da noite da quinta-feira? O Marcelo Ramos, que é o vice-presidente da Câmara, todo santo dia tenta sabotar o Lira, tenta puxar o tapete do Lira. É o sonho dele, sabe? Um sonho de poder. Ele quer sentar naquela cadeira do Lira, sabe? Ele tá sedento por isso. E o Renato disse que ele sabotou o voto auditável, faltando 2 votos, ou seja, estava em 255, para que não houvesse mais reuniões das comissões e no plenário. O vice-presidente da Câmara encerrou a sessão de modo que o requerimento do Hildo Rocha pudesse ser apreciado e assim impedir o avanço do voto auditável. Ainda tinha tempo. Os deputados da base estavam virando votos, só faltava 2. Um quórum de apenas mais 2. Os 2 nomes. Eles não deixaram. Mas antes de avançar, olha só que interessante. Olha só que interessante. Movimentação da base do governo em menos de 1 hora. Sabe que o negócio é complicado. Tem muita gente que não está em Brasília, ainda assim, sem tempo. No final da noite da quinta-feira, os deputados ainda conseguiram 207 pessoas favoráveis. 43 contra, 83 obstruindo a sessão. É um número expressivo. Não é um número que aprova uma PEC.
que é o que é necessário, mas número expressivo. Uma votação normal que são 257, talvez num dia normal, de cedo, né, que isso aqui já foi no final da noite, entrando, quase chegando na madrugada, teria passado. Então o governo Bolsonaro ainda não está tão fraco como uma grande parte da imprensa tenta vender. Na calada da noite ainda conseguiu 207 deputados. Mas vamos continuar. E isso foi a segunda tentativa dos bolsonaristas de adiar a sessão, que pôde aprovar ou rejeitar o voto auditável. A primeira delas foi o próprio presidente da comissão, que foi o Paulo Eduardo Martins, que no começo da semana suspendeu a reunião e afirmou que só seria realizada em agosto. Mas aí a oposição fez aquele requerimento para forçar a reunião de ontem. Os deputados, contrários ao voto impresso, no entanto, fizeram autoconvocação por maioria do colegiado, passando por cima da decisão do Paulo Eduardo Martins. Isso está no regimento. Os líderes bolsonaristas tentaram, então, adiar a sessão com um requerimento votado na madrugada no plenário da Câmara, sem sucesso. A sessão foi convocada com pauta única: deliberar sobre o voto auditável. A expectativa da oposição é reunir entre os 34 parlamentares da comissão 23 votos contrários ao projeto, arquivando a ideia por ampla maioria. Queriam acabar de toda forma. Há uma preocupação, no entanto, de que os governistas ainda terem alguma manobra interna para impedir a votação nesta sexta, tentando adiar eventual derrota ao empurrar a discussão para agosto. E os nossos deputados tinham não só uma, duas cartas na manga. Primeira delas, o líder do governo entrou em campo, pedido dos deputados que estão à frente disso. Ricardo Barros defende voto auditável e vai tirar 2 bilhões do imunizante. Líder do governo Bolsonaro na Câmara, o deputado Ricardo Barros passou há pouco por um constrangimento na comissão que analisa a PEC que institui o voto auditável. Depois de dizer, em sistema remoto, que o governo quer aprovar a proposta, Barros ouviu a voz de um colega que não apareceu na tela. De onde vai tirar os 2 bilhões? Deixe de ser responsável? Vai tirar do imunizante? Barros apenas sorriu. Com certeza alguém aí da esquerda querendo tumultuar. Você viu, sobre a menção imunizante, o líder do governo está envolvido em suspeita sobre a compra da Covaxin e tudo mais. Até agora também não deixaram ele falar. E aí eu quero mostrar para vocês a resposta que também mandaram durante o vídeo, que ficou bem engraçadinho. Vejam só. Vou botar aqui. Tá aqui no Twitter. A Elisa trouxe aqui o vídeo. Ó. Votação, voto auditável. O Barros, votou pela retirada de votação para permitir amplo debate. Vejam só. Pelo governo, deputado Ricardo Barros. Como vota o governo? O governo orienta sim a retirada da matéria de pauta. Essa é uma matéria importante, relevante. Hoje já estamos no encerramento dos trabalhos e é muito importante que a gente possa debater com mais tempo essa matéria. O governo quer manter e aprovar o voto impresso, o voto auditável, portanto... Onde vai tirar 2 bilhões, Ricardo? Deixa de ser responsável. Vai tirar da vacina? Tira do fundão, mano. Tira do fundão. Onde vocês colocaram? Por favor, senhores deputados. Por favor, vamos continuar. Pelo governo. O cara veio tumultuar. Tira do fundão, irmão. 2 bilhões. Vocês aprovaram aí 6. Tem 4 a mais. Tira do fundão. Acho que a maioria dos brasileiros não vão reclamar disso. Mas não foi pra frente. A ideia do governo com essa movimentação era retirar a PEC, então não ia votar. Ia retirar e depois podia talvez apresentar novamente. Era um dos caminhos. O importante era não perder na comissão ontem. Isso daqui não deu certo. E aí eles partiram mais uma vez para outra estratégia. E aí, aqui já vou mostrar matérias meio que do resultado e depois eu mostro para vocês o que foi que aconteceu. Foi sensacional. Governo manobra e adia análise de voto auditável. Houve confusão. Após reclamações sobre o funcionamento do sistema de votação, a justificativa oficial para o adiamento foi um pedido do relator Felipe Barros, que cobrou mais tempo para fazer alterações em seu parecer. Foi uma aberração, uma desonestidade, disse o Arlindo Chinaglia do PT. Petista chorando? Sabe, eu tô dando risada. A comissão foi vítima de um bando, afirmou o petista, que se referiu a Paulo Eduardo Martins como picareta. A deputada Fernanda Melchiona do PSOL, aí vem dizer, deu um golpe, vamos ficar aqui na comissão tentando organizar um requerimento de autoconvocação daqui 1 hora, 1h30 deve ser, ou 2 horas. Também não deu certo. Deu errado. Na sexta-feira, enquanto o presidente permanecia internado no hospital, e a turminha tirou vantagem disso, né? O cara fica doente e ninguém respeita.
Estão tirando proveito de uma doença. Essa é a esquerda. O governo colocou sua tropa de choque em campo para evitar a derrota na comissão especial. O líder do governo, o deputado Ricardo Barros, se mobilizou para orientar a base a favor da retirada da pauta do tema. Seu requerimento foi derrotado. Por isso, Felipe Barros recorreu a outra manobra e disse que queria fazer ajuste no texto. Martins acatou o pedido. E aí a matéria do Estadão relembra o seguinte, né? Para relembrar, a aliança contra o voto auditável une 11 partidos. Os 11 partidos que se mobilizaram representam 326 deputados entre os 513 da Câmara, número suficiente para derrubar a medida. Os ministros Barroso, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, do STF, atuaram para demover os partidos da ideia de aprovar o voto auditável. Informações do Estadão. Não sei o que estou afirmando nada, viu, PSF? E aí muita gente reclamou do Felipe, falou que o Felipe atropelou. E aí, como eu tinha comentado para vocês, os deputados estavam indo atrás de alguma maneira e o Felipe aqui apresenta. Para quem está chamando ele de autoritário, ditador, picareta, artigo 57, 9º, Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Se ao voto do relator forem sugeridas alterações com as quais ele concorde, se lhe há concedido prazo até a reunião seguinte para a redação do novo texto. Sessão do voto impresso adiada. É um direito do relator. Ainda hoje postarei o vídeo da entrevista que fizemos com um hacker que está preso acusado de invadir os sistemas do TSE nas eleições municipais do ano passado, ocasionando o atraso na totalização e divulgação do resultado. E a sessão ficou agora marcada para o dia 5 de agosto. Ou seja, temos aí um pouco mais de 15 dias para tentar reverter todo o caos criado por algumas pessoas. E aí vejam só que interessante também, antes de mostrar a questão do Felipe. Matéria do Globo. Em sessão tumultuada e com bate-boca, bolsonaristas manobram e adiam votação sobre voto auditável. Vamos até falar sobre a questão do... Puxa, esqueci de colocar uma matéria do Patriota. A gente comenta amanhã. Mas eu lembrei porque está aqui, ó. Marreca Filho do Patriota, Maranhão. E parece aí que Bolsonaro rompeu com qualquer possibilidade de se filiar no Patriota. Mas vejam só, né? Um monte de gente do DEM, a Semineto colocou pessoas do DEM em peso, ó. Igor Canário, colocou Dorinha Seabra, colocou Rodrigo Maia. Fábio Tradi, o primo do Mandetta, estava lá também, contra o voto auditável. O que é que ia se esperar da família do Mandetta, né? E tá lá partidos como PV, PL, PSB, todo mundo lá jogando contra. E aí, vem lá o Felipe. Se o relator, sabe, está diante de novas ideias que ele julgue pertinentes, ele tem mais um dia, assim, tem a próxima sessão para reformular. E o Felipe, com o regulamento em mãos, trouxe para casa, ó, dirigindo na ponta dos dedos. Na ponta dos dedos. Vejam só. Dessa vez, a esquerda passou mal. Nossa, que satisfação foi ver isso daqui. Vejam só. O relator não é dono da comissão. Afirma também que, se tivesse mais tempo, ele certamente conseguiria desviar votos, quebrar o sigilo dos pedindo votos, pela ordem, presidente Paulo. É um desrespeito com a comissão que está acontecendo nesse momento. Teve acesso aos bancos e a postura de do dados Felipe. biométricos falando de todos sem base os eleitores regimental e brasileiros. respeitando os Vazou os dados parlamentares. biométricos de todos os Felipe, eleitores o brasileiros. senhor teve 2 semanas para alterar o seu voto. Já foi concedido vista, o senhor não alterou, o senhor está protelando e manobrando para que não haja votação. O senhor nos respeite, porque o mais bobo aqui é o deputado federal. Questão de ordem. O senhor tem que Deputado conduzir Orlando a está reunião, pedindo. presidente. E o Felipe não para de falar, não para, é uma máquina. A pessoa pode Atropelando simplesmente tudo. usar o dado biométrico de outra pessoa que é verdadeiro e votar por aquela pessoa. Eu gostaria, senhor considero de suma relator, importância que a gente de transmita esse acreditar vídeo, nesse momento presidente. que as suas intenções Conclama eram Vossa boas, Excelência, a quando dizia que queria fazer secretária-geral um acordo, dessa mas a comissão, partir do momento para que o que vídeo Vossa seja Excelência transmitido. apresentou o relatório, De qualquer forma, eu quero deixar registrado aqui, Vossa Excelência agora está querendo ganhar tempo frente à derrota que se apresenta. Vossa Excelência não é dono, repito, da comissão. Presidente, da questão de ordem. Vossa Excelência está procurando no regimento
Aonde entra amparo significa que o senhor ainda não tem. Não tem, como é que concede a palavra para ele? Ele está usurpando do tempo, ele não pode fazer. O Felipe não para. Vai, Felipe, vai. Ele não vai, presidente. O senhor tem que assumir. Eu gostaria de estar na presidência nesse momento só que aqui não é para poder organizar essa reunião. Aqui tem regimento e o senhor vai, já usou a regra. Eu só não sei se eu devolvi a Fernanda, o Arlindo ou o presidente tem que presidir. Presidente Paulo, eu estou lhe pedindo que conceda a questão de ordem ao deputado Orlando. E Felipe lá. Vai, Felipe. Atropela. Se nortearam pelo princípio da independência do software e evoluíram nas suas tecnologias. Votação, presidente, nós não podemos aceitar isso, presidente. Vossa Excelência é um deputado jovem, está no segundo mandato, com amplas qualidades, mas o senhor não pode permitir ser desmoralizado na presidência. É chicana, isso não pode. Isso não é o papel de um parlamentar. Não é. Fiz reuniões com a própria professora. E aí continuou, atropelou, a esquerda chorou. E Felipe trouxe essa pequena vitória pro nosso lado. Mas a gente nunca sabe, porque isso daí, né, não é promessa de nada. É promessa que apenas teremos agora até o dia 5 de agosto para reverter essa situação. Agora perceba, né? Não foi só com pressão em rede social, não foi nada. Às vezes as coisas se resolvem como? Articulando politicamente e com o regimento. Um exemplo de atuação parlamentar. Felipe Barros deu exemplo de atuação parlamentar. Foi, procurou, achou mais de um método, junto com os outros deputados. Conseguiram trazer também, né, o apoio da base do governo. Tentaram de todas as formas até o fim e levaram. Conhecendo o regimento. E aproveitando, né? Quem diria que um dia, no Brasil, nós estaríamos discutindo o regimento da Câmara dos Deputados. O que foi que os deputados fizeram para garantir que uma matéria não travasse. Entre todos esses problemas, né, não dá para negar que o nível do debate, algumas vezes a gente consegue aprofundar e aprender mais algumas coisas. Mas vamos continuar. Felipe Barros colocou um vídeo, eu não vou colocar o vídeo aqui, nem recorte, porque é um vídeo que eu acho que vocês deveriam assistir de forma completa, na íntegra. Está tanto no Facebook do Felipe, quanto no Instagram do Felipe. Ele está entrevistando o Marcos Roberto Correia da Silva. Foi o cara que hackeou o TSE nas eleições no ano passado, para não estar sendo acusado disso, e revela coisas gravíssimas. Gravíssimas. Mas se você entende um pouquinho da área de TI, assiste. E agora temos até o dia 5 de maio. Eu te garanto que lá do hospital, o homem, o imorrível, estava trabalhando. E vamos falar dele. O homem não para. Bolsonaro evolui satisfatoriamente, mas continua sem previsão de alta. O presidente foi submetido a uma tomografia que apontou melhora na obstrução do intestino. Internado há 2 dias, Jair Bolsonaro teve melhora em seu quadro de saúde e continua evoluindo satisfatoriamente, segundo o boletim divulgado nesta sexta-feira. De acordo com os médicos, um exame de tomografia mostrou melhora na obstrução do intestino. Não há, no entanto, previsão para alta hospitalar. Mas vem melhorando a cada dia e parece que não vai precisar de uma cirurgia. Para comemorar, graças a Deus, oração de todo mundo junto. E aí eu coloquei uma matéria do Globo, sua manchete. Não foi à toa. Você vê, né? Ele só está reafirmando. A tomografia mostra melhora do quadro clínico de Bolsonaro, diz o boletim médico. Tem lá a foto de Bolsonaro. Eu até aumentei aqui a legenda. Matéria da Globo, ó. O presidente Jair Bolsonaro despacha com seu chefe de gabinete, Célio Faria, no quarto do hospital Vila Nova Star, em São Paulo. Tá lá, foto. Essa foto também rodou nas redes sociais. Você vê aqui, ó. O Rafael Glau falando, ó, jovem de esquerda, né? Ao saber que Bolsonaro foi internado às pressas, tem que parar de ser maricas e mimimi. Realidade do jovem. Isolado em casa, de moletom o dia inteiro, com medo de ficar doente e atualizando, né, o perfil do Atila para ver se tem alguma novidade. E o que Bolsonaro tá fazendo? Trabalhando, cheio de tubo pendurado. Felipe, né? Deixa de ser fresco. Deixa de ser fresco, Bolsonaro. E, ó, parece que o cara é fresco. Cheio de tubo conectado, tá lá. Despachando, lendo, ver se realmente dá para assinar. Tá lá com o assessor. A mesma foto que estava também lá no Globo. E por que eu trouxe essa foto? Olha a matéria da Veja. Olha quão baixo a Veja consegue descer.
chefe de gabinete de Bolsonaro é fotografado sem máscara no hospital. Não é falando, o presidente tá trabalhando, o presidente vem se recupera, não. Tá sem máscara. Criminoso. Ridículo, né? Ridículo. É em grande imprensa brasileira. Aí depois reclama, estamos sendo atacados. Isso, aquilo, outro. Tá sem máscara. Essa é a preocupação que a Veja tem. Mas tudo bem, vamos continuar. Olha só, isso daqui também mostra um pouco da hipocrisia, né? Acuse-os do que você faz. Alexandre Frota estava aí, colocando a foto de Bolsonaro, fez uma charge, né? E dizendo que o Carluxo estava usando a situação para fazer marketing político. Quando, na verdade, quando o Bolsonaro tomou a facada, olha quem estava lá. O Alexandre Frota. Ele vai, bate foto lá, estou aqui, para fazer marketing para ele. E quer acusar Bolsonaro de estar se valendo da doença. É mole. É muita cara de pau, né? Mas tudo bem. Pra gente fechar aqui essa primeira parte e começar a falar da questão da CPI. Isso aqui é meio complicado. O que disse Fux a Bolsonaro no particular dessa semana? Teve aquela reunião, ia ter uma reunião, né, entre os três poderes, não teve, que o Bolsonaro se internou no mesmo dia, mas naquela conversa de 20 minutos, o Fux chegou a falar algumas coisas para Bolsonaro, e vejam só. No fim da semana passada, depois de Jair Bolsonaro soltar os cachorros em cima do Barroso, inclusive com ofensas pessoais, os colegas de STF do presidente da Justiça Eleitoral conversaram sobre como reagir. A posição comum no território, sempre dividida do Supremo, era que o presidente havia passado de todos os limites e precisaria ser confrontado com igual vigor. Corporativismo, né? Nota oficial não bastaria. Os ministros pediram que o recado fosse dado olho no olho. E assim foi feito por Fux. Na segunda, o presidente do Supremo, usando um tom conciliador, ponderou com Bolsonaro que todo o tribunal ficou incomodado com o nível de agressividade adotado contra o Barroso e que a situação era muito séria. E depois a matéria fala, Bolsonaro, eu acho que você não quer ter todos nós contra você. E eu me pergunto lendo isso, né? O que é que pode ser feito, né? Para que cada poder fique dentro das 4 linhas que, sabe, lhe delimitam. Não, tá, político faz política. Jurídico cuida da lei. Sabe? Não faz política. Mas a gente fica se perguntando isso. Mas vamos continuar. Vamos falar agora da CPI. Mais uma narrativa caiu por terra. Toda hora, né? A mídia, a oposição, adora inventar coisas para criar escândalos. Escândalos. Que não faz diferença nenhuma. Falaram que tinham áudios de Bolsonaro. Que ele se comprometia, que ele fazia isso, que ele fazia aquilo outro. E aí não tinha nada. Primeiro foi o Luiz Miranda que falou que não tinha áudio. E agora o Globo nos informa, em depoimento à Polícia Federal, irmão de deputado Luiz Miranda diz que não gravou conversa com Bolsonaro. O irmão de Luiz Miranda, o servidor Luiz Ricardo, foi ouvido no inquérito que apura suspeitas de prevaricação de Bolsonaro, como ele depois, na condição de testemunha, tinha obrigação de dizer a verdade. Questionado, ele confirmou à PF ter levado o relato de irregularidades envolvendo a compra da Covaxin, mas negou ter gravado essa reunião. Mentindo, né? Pra mídia, tudo bem. A informação de seu depoimento foi confirmada ao Globo por fontes que acompanham o caso. No depoimento à CPI, Luiz Miranda disse não ter gravado o presidente. Posteriormente, entretanto, surgiram rumores nos bastidores que existia uma gravação. Em entrevista no Roda Viva, na última segunda-feira, o deputado sugeriu que seu irmão poderia ter gravado a conversa. É que ele vai não vai, vai não vai, vai não vai. O importante é ter matéria na imprensa para atacar o governo e gerar um certo desgaste. Participaram da reunião no Alvorada Luiz Miranda, Luiz Ricardo Miranda e um ajudante de ordens do presidente, segundo seu relato. E o Luiz Miranda no Roda Viva tinha dito o seguinte: eu jamais gravaria um presidente da República, mas eu não estava sozinho na sala. E nem todo mundo que estava na sala confia no presidente. O assessor não ia gravar, né? Então só poderia ser o irmão do Luiz Miranda. Procurado, a Globo procurou o Luiz Ricardo, ele desconversa e diz que não foi perguntado diretamente pela Polícia Federal sobre áudio ou gravação. Questionado sobre se a gravação existe ou não, afirma que prefere não responder. Eu vou ficar quieto, vou ficar calado. Pelo amor de Deus, né?
Falou pra polícia? Fala, irmão. É porque vai atrapalhar, né? Vai deixar a turminha do Renan Calheiros triste. Vai ser uma narrativa a menos. Ainda mostrar que criaram uma narrativa só pra desgastar o governo. Então vai se virar contra a CPI. A gente sabe como é que esse pessoal trabalha. E aí quem é que aparece pra ajudar os irmãos Miranda? Passar aquele pano de veludo? Sérgio Moro. Sobre gravações. Leia o artigo do ex-juiz Sérgio Moro na nova edição da revista Cruzoé. Eu podia trazer o artigo inteiro e mostrar que Moro está defendendo os irmãos Miranda, artigo longo, mas eu posso trazer o resumo do antagonista, que é do mesmo grupo, que eles soltam, né, a postagem com a matéria completa e toda sexta-feira eles também soltam aquele resumiu, a sinopse do que Moro falou. Vamos direto ao ponto no resumo. E tá aqui, ó. Abre aspas. A pessoa que realizou a gravação não pode ser penalizada, diz Sérgio Moro. O áudio que Luiz Miranda insinua ter ressuscita a discussão sobre a validade de gravações não autorizadas enquanto provas judiciais. E tá lá o Sérgio Moro. Tá lá embaixo, a redação, o antagonista. A Elisa diz, zero surpresa, para quem sempre se achou acima da lei e defendeu o grampo ilegal sem qualquer pudor, o uso da mídia e de vazamentos para a imprensa é a forma de evitar pressões da sociedade. Fez isso na época da Lava Jato, o mesmo que Luiz Miranda faz agora. Covardes, tem método. E, gente, essa aqui é uma discussão que parece, às vezes, assim, a mil maravilhas. Ah, mas a pessoa pode gravar e aí vai pegar no flagra, um pega outro e começa a expor várias coisas. Olhando por esse lado, beleza, se você usar para você pegar criminosos, é interessante. Mas imagina o seguinte, imagina se a justiça fala que você não precisa de uma autorização judicial para gravar alguém. Nesse país, chamado Brasil, cheio de almas honestas, imagina o grava-grava, o grava-grava, grava-grava. Todo mundo gravando todo mundo. Já vai começar aquele caos. Imagina. Em vez do cara usar os áudios, sabe, para desvendar crimes, ele vai usar como coerção. Não vai ser nem contra o governo, tô falando sem a oposição. A galera assim, né, que gosta de fazer coisa errada, ó, eu tenho teu áudio, viu, irmão? Eu sei que tu tem o meu, mas eu também tenho o teu. Então se eu cair, tu cai junto comigo. Aí ninguém cai. Aí fica, ó, ninguém solta a mão de ninguém. Fora o quê? Se todo mundo pode gravar e gravar não é crime, se a imprensa já gosta de pegar falas de Bolsonaro e editar para remover do contexto e dar a entender que Bolsonaro é um criminoso, que tá falando besteira, que tá fazendo aquilo outro, imagina aí podendo gravar à vontade sem se tornar um crime. É colocar o Brasil em um estado policialesco, sabe? E o tempo todo, essas coisas são utilizadas para quê? Hoje em dia, acho que a maioria de vocês já consegue entender. Para criar fatos jurídicos. A imprensa solta um escândalo com ares de crime configurável na Constituição, no Código Penal, e aí os políticos, ou algumas pessoas, ONGs, institutos, vão e dão entrada na justiça. Ou seja, a justiça fica cheio de pedidos de investigação, e você, assim, quanto mais pedidos de investigação a justiça tem, mais a justiça pode ir atrás de mais e mais pessoas, aumentando exponencialmente o poder do sistema judiciário como um todo. Esse é o projeto de poder de Sérgio Moro. Tornar o jurídico, sabe, um leviatã, sabe, um monstro dos mares. Então a ideia, não, a gente vai usar aqui, a gente vai grampar tudo, mas vai pegar um monte de criminoso. Não vai. Não vai acontecer isso no final das contas. Vai acontecer o contrário. Mas vamos continuar. Sérgio Moro, a gente sempre espera isso. E aí, tá tendo aí várias coisas na CPI, e o Omar tá tentando fingir que a CPI não tá atrás, né, de perseguir Bolsonaro e sua família. Entrevista aqui na Globo, matéria longa, aquela típica matéria com cheirinho de matéria plantada. Omar Aziz tenta blindar CPI de ataques bolsonaristas. Investigamos fatos e não pessoas. O presidente da CPI, o Omar, tem adotado uma postura cautelosa em relação a eventuais vínculos que o clã Bolsonaro possa ter com fatos investigados na comissão. Dessa forma, quer evitar a pecha de que a CPI estaria perseguindo o presidente e seus filhos. Ah, não tá não. E em especial, Flávio Bolsonaro, que toda a imprensa tá mostrando que sim, o Flávio está sendo perseguido. A CPI não visa pessoas, mas fatos. Hoje, por exemplo, ainda não há nada que a gente possa apontar em relação ao Flávio. Ainda! A comissão não está investigando pessoas. Estão surgindo nomes que se investiga.
até agora, talvez no futuro, né? Até agora, em momento algum, Flávio surgiu em meio a fatos que estamos apurando. Não posso pré-julgar Flávio porque é filho do presidente. Não concordo com isso de sair atrás de A ou B, diz Omar. Vá. Nos bastidores da CPI, porém, né, acontece um movimento para apurar se empresas que estão na mira da comissão, como a Precisa, e as organizações sociais do Rio de Janeiro teriam ligações com a família Bolsonaro. Como o Globo revelou, a CPI vai montar um núcleo que se dedicará exclusivamente a investigar supostas irregularidades em hospitais federais fluminenses. Em novo depoimento à comissão previsto para agosto, o Witzel disse a aliados que trará fatos que implicam o Flávio Bolsonaro. Mas não é pessoal. Tem um cerco armado e tem um objetivo. A galera não é besta. E aí, vejam só, junta com essa matéria aqui. É uma matéria que eu li o título, eu não ia nem abrir, que achei ridículo. CPI recebeu centenas de vídeos pornográficos. Aí, eu resolvi abrir essa matéria. E essa matéria me confirmou uma coisa que eu não sabia e que agora me assustou. Por quê? Durante toda a semana, todo santo dia, tinha uma revelação, sabe? De um novo fato da CPI, de um novo escândalo, de novas mensagens do Dominguete. E isso aí não estava me espantando, por quê? Porque um tempo atrás o Omar falou que ia tornar público o celular do Dominguete, as mensagens para todo mundo ver. Falar, tá público, todo mundo faz o que quiser. Só que vejam só, com a pressão do celular do Dominguete, a CPI não ganhou só um acervo de informações sobre a tentativa de venda de imunizantes. Os senadores passaram a dispor também de centenas de vídeos pornográficos, muitos deles recebidos em grupos com os PMs. Só que aqui que vem a questão. O presidente da comissão, o Omar Aziz, aliás, determinou que o material do aparelho fosse tornado público no último dia 6, e hoje é dia 17, 11 dias atrás. Mas, até agora, tudo segue sob sigilo. Uai, peraí. Eu achei que estava público. Então, como é que a imprensa vem conseguindo ter acesso ao material privado de um cara que aparenta não ter as faculdades mentais plenas? O próprio Cristiano fala que o Dominguete tem algumas ideias, algumas afirmações fantasiosas. Falou que, inclusive, ele citou que o Vaticano estaria apoiando. O Dominguete falou que recebeu o passaporte diplomático, que já tinha doado 20 milhões de seringa, que tinha feito 20 milhões em vendas para um ministro da Arábia Saudita. Cara completamente lelé das ideias. Mas tem imprensa toda isso daí para destruir o governo perante a opinião pública. E isso se liga com a situação de Cuba. As mensagens de Dominguete, por sinal, mostram que ele mobilizou a família quando foi ao Senado depor no dia 1º. Enquanto ele estava sob os holofotes da CPI, seu pai lhe enviou uma mensagem dizendo que sua mãe estava achando ele lindo. Que lindo, que maravilhoso. E aí, vejam só, meus amiguinhos. Saiu ontem esse videozinho na CNN. Eu tinha compartilhado, eu tinha ouvido o início, mas eu resolvi ouvir todo por completo. E é bem assustador. É um vídeo de 6 minutos, mas eu recortei e a gente precisa ouvir pelo menos 2 minutos o áudio dele. Mas olha só a chamada. Senadores da cúpula da CPI querem usar o recesso parlamentar para dar início à operação Manter a Chama Acesa. Chama Acesa. O título do nosso dossiê hoje. Chama Acesa. Ou seja, não tirar a comissão de inquérito do noticiário político. Peraí. A CPI, em tese, tem um objetivo que é salvar vidas. A gente sabe, na verdade, que é destruir o governo. E agora eles estão me falando que eles querem manter a CPI no noticiário. Mas se a CPI tem inúmeros, ferramentas e opções de investigação, de atuação dentro do ramo jurídico, para judicializar a situação, né? Dar um parecer final, um relatório. Para que a CPI precisa da imprensa?
Porque a opinião popular pouco importa no relatório do Renan Calheiros, né? E já tá pronto o relatório, a gente já sabe qual é o resultado. Bolsonaro é culpado por tudo. Por que eles querem manter no noticiário? Porque eles estão tentando desgastar o governo. E aí, olha só. O que a jornalista da CNN internou falar? É algo assim, é bem sério. Conversando com os senadores ali da cúpula da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia, eles dizem que agora vão dar início à Operação Manter a Chama Acesa. O que significa isso? Não tirar a CPI da pandemia do noticiário, das manchetes políticas. Só que dá para fazer isso sem ter depoimento dia a dia? Eles afirmam que sim, isso porque possuem aí mais de 1 terabyte de documentos, quebras de sigilo, muita coisa, inclusive em áudio, que a gente ainda não conhece. Então, esta é uma certeza. A CPI vai continuar abastecendo de informações o noticiário político. E uma das formas... O celular de Dominguete está sob sigilo. Todo santo dia tem uma matéria de alguma mensagem vazada do celular de Dominguete. E essa jornalista nos informa que a CPI vai continuar abastecendo noticiários. Quer dizer que existe um conluio entre a imprensa e os senadores? É isso que está acontecendo? Afirmação gravíssima. Um conluio entre grupos de TV e a CPI. Uma CPI que sabemos que o Lula age, sabe? Não está nem nos bastidores mais. O próprio Globo já revelou isso. Mantém conversas secretas com a Mara Aziz. Tá gostando da atuação do pessoal todo aí. Está se aproximando bastante do MDB. Quer dizer, então, que os senadores fornecem informações para a imprensa. Mas vamos continuar. Formas de fazer isso também é que haverá uma reunião com um grupo de juristas durante esse período de recesso parlamentar para saber como iniciar o início do relatório, como iniciar a formulação do relatório que vai ter que ser apresentado ao fim dessas investigações. O que é o relatório? Ali ele vai tipificar os crimes, dizer quem são, então, as testemunhas e quem de fato ficou como investigado em toda essa operação aí, a Operação Manter a Chama Acesa da CPI da pandemia. Eu perguntei para o vice-presidente da comissão, Randolfo Rodrigues, quais vão ser os crimes, então, colocados neste relatório, se tráfico de influência, corrupção, se já dá para ter uma certeza disso. Ele me respondeu, o Código Penal inteiro. A CPI começou de um jeito, era para... O Código Penal inteiro, pronto. Bolsonaro cometeu todos os crimes do mundo. Pelo amor de Deus, né? Aí vai conversar com um grupo de juristas. Quinta-feira da semana que vem, prevejo, coluna Mônica Bergamo, juristas do melhor grupo do Brasil, do Prerrogativas, dos petistas, estão aqui conversando sobre o parecer, isso, aquilo, outro. Eu vou valendo, mas vou valendo que o Prerrogativa vai aparecer dando um pitaco nessa situação. Vou valendo. Que até quinta-feira. Vamos ver se eu vou acertar. Vamos ver se eu sou bom de chute ou não sou. Mas vamos continuar. De ações, atos... deixa eu voltar um pouquinho, que ela fala o seguinte, ó, a CPI, até esse presente momento, já achou, começou por um caminho e foi seguindo por outro. Deixa eu ver se aqui eu volto no ponto certo. Código Penal inteiro. Aí, okay. A CPI começou de um jeito, era para tratar de ações, atos e omissões do governo federal, mas acabou encontrando mesmo um grande esquema de corrupção dentro do Ministério da Saúde. Isso é muito possível, visível de se afirmar diante dos últimos depoimentos que... Um grande esquema de corrupção foi encontrado, é possível, é visível de se afirmar. Um esquema de corrupção que um único real não foi pago. Baita esquema de corrupção, hein? Não gastou um único real. É a primeira vez que eu vejo um escândalo de corrupção no Brasil que nem um único real foi desviado. Olha só. Olha a imprensa criando o fato jurídico. Matérias para corroborar com a narrativa. Transcorreram aí na CPI. Tá enrolado. E quem está no comando da CPI acaba... Aqui já pula um pouquinho o vídeo no final. Escolhendo o roteiro, né? Tá falando o seguinte, aqui na frente da CPI acaba escolhendo o roteiro, porque
tem uma repórter que fala, mas prorrogar a CPI não é uma vitória para os governistas, porque até hoje ninguém investigou prefeitos e governadores. Eles defendem o tempo todo que precisa investigar prefeitos e governadores. Será que isso é uma vitória para eles? E aí ela fala, não. Porque quem determina o caminho que a CPI vai é quem tá na frente dela. No caso, o Omar Aziz e o Renan Calheiros e o Lula. É o Lula, né, que comanda. Onde ela vai. Então, muito difícil chamar os governadores com essa inviabilidade jurídica e também avançar em relação à investigação de estados, municípios, ainda que não chamem os governadores para o banco ali de depoente. Uma certeza é que o estado do Amazonas não ficará fora aí do relatório, porque parlamentares de postos influentes dentro da comissão são amazonenses. Então, de fato, o único estado que terá as tratativas, né, o comportamento durante a pandemia investigado é o Amazonas. Quer dizer, então, que o Omar Aziz, Eduardo Braga, estariam utilizando a CPI para perseguir adversários políticos em seu próprio estado? Eu não sei, me parece assim um vídeo muito polêmico, né? Mas como foi a CNN que falou, são afirmações gravíssimas, a meu ver. Se é isso mesmo que ela tá falando. É muito estranho aí, ela tem que explicar um pouquinho melhor, né? Mas vamos continuar. Aí, eu me deparo com essa matéria aqui, pessoal. E agora eu me pergunto, o que é que o ministro Marcelo Queiroga tem na cabeça? O Marcelo Queiroga me fez uma que eu não tô sem acreditar. Com Bolsonaro mentindo sobre imunizantes, saúde diz à CPI que fake news atrapalha a imunização. O Ministério da Saúde enviou à CPI um documento em que diz que as fake news estão derrubando a cobertura da imunização no Brasil. A pasta reconhece a queda sensível na cobertura e aponta as mentiras relacionadas à imunização como uma das principais causas para a situação. As pessoas não estão querendo se imunizar por causa de mentiras, fake news. É mesmo, Marcelo Queiroga. E quem que tá fazendo isso, irmão? Porque o Globo tá falando que a culpa é de Bolsonaro. Nas sessões da CPI, o relator Renan Calheiros tem reiterado as repetidas falas de Bolsonaro mentindo sobre os imunizantes. O presidente já questionou a eficácia dos imunizantes. Disse que os imunizantes são experimentais e sugeriu que tomasse podia virar um jacaré, nascer... aquela coisa. Para o ministro Marcelo Queiroga, as notícias falsas, as fake news, vêm sendo usadas de toda forma para manipular, enganar, iludir e prejudicar. Quem é que está postando essas notícias, Marcelo? Porque, pelo que eu sei, a imprensa só atribui para um grupo. Será que só assim as pessoas não querem tomar? Será que não? Eu só não quero. Não quero. Eu sei, eu não tô sendo enganado, não. Eu só não quero. É o meu livre-arbítrio. Eu não quero. Assim como o próprio presidente Jair Bolsonaro disse que não quer. Será que não é isso? O Marcelo Queiroga me entrega, sabe assim, de bandeja uma narrativa dessas. A gente sabendo aí que a CPI se uniu com a CPMI das fake news, com o inquérito no STF, e o Marcelo Queiroga vem com essa aqui. Mas tá muito estranha essa movimentação do Marcelo Queiroga. Ainda mais sabendo que ele é a favor, fez lobby e militou pela aprovação do passaporte. Do passaporte. Ele juntamente lá com o Gilson, ministro do Turismo. É um absurdo isso. É um absurdo. No caso da imunização, é muito mais grave porque notícia falsa pode contribuir para que as pessoas desacreditem nos imunizantes e assim deixem de se imunizar ou imunizar seus filhos. E aqui, entre aspas, viu? Entre aspas. Em tese, as falas do próprio Marcelo Queiroga. Meu amigo, que... Bolsonaro tomou uma facada do Adélio. Agora essa daqui, meu amigo, foi no coração, viu? Foi no coração. Marcelo Queiroga, realmente eu não sei se ele tá com medo de alguma coisa, se ele não quer ser convocado, se tá com medo do Renan Calheiros. Essa daqui, meu amigo, eu quero saber de quem que ele tá falando, quem que ele estava se referindo, quais são os exemplos de mentira que estão sendo divulgados. E eu tô falando isso porque vê isso daqui, ó. CPI terá apoio de integrantes da Polícia Federal para apurar fake news. E o Marcelo agora tá falando, o principal problema. É o principal problema. A decisão foi comunicada nesta quinta pela cúpula por telefone. Mais cedo, os senadores aprovaram compartilhamento de material que a outra comissão havia colhido sobre a cadeia de fake news no governo Bolsonaro em 2020. Olha só. Com isso, a CPI poderá detalhar o financiamento das fake news especificamente para espalhar mentiras sobre a pandemia.
divulgando medicamentos ineficazes e tudo mais. Os senadores já quebraram o sigilo telefônico nesse núcleo, a exemplo de Felipe Martins e Paulo Zanotto. E nessa brincadeira ainda, né, a Polícia Federal abre inquérito por ordem de Alexandre de Moraes para investigar milícias digitais que agem contra a democracia e o Estado de Direito. E o Marcelo Queiroga me solta aquela, né? Na delegada Denise enviou ofício, né? Abertura de inquérito sobre suposta organização criminosa de forte atuação digital, com nítida finalidade de atentar contra a democracia e o Estado de Direito. Além de anexar a portaria de abertura da investigação ao sistema do STF, Denise pediu autorização de compartilhamento da integralidade do conteúdo do inquérito dos atos antidemocráticos, mídias apreendidas, quebra de sigilo bancários e telemáticos. Na decisão dada dia 1º de julho, o ministro do Supremo destacou que os métodos e núcleos estruturados, produção, divulgação, político e financeiro, observados no inquérito dos atos antidemocráticos são absolutamente semelhantes àqueles identificados no inquérito das fake news. Até agora não acharam nada, sabe? Eu sinto que isso daí é só... Até o momento vem se mostrando só perseguição. Até o momento, sabe? Eu fico um pouco incomodado, porque eu não vi ainda. Pô, a enquete tem anos aí. Tem mais de um ano, já fez aniversário. Nada até o momento. Nada. Falar que apontou aqui, ó. Achamos aqui essa coisa. Aí vejam só. A Gleisi Hoffmann falando sobre CPI, impeachment de Bolsonaro em live. Tá adorando, o PT tá adorando. E qual é a live? Grupo Prerrogativas. Qual foi a coluna? Da Mônica Bergamo. Mais uma vez, né? Qualquer coisa... O Prerrogativa faz uma live. A Folha de São Paulo trata como evento. E por quê, pessoal? Gente, não precisa ter views, não precisa ter nada. Se você falar que foi um evento é diferente de uma live. Um evento, pô... Tem evento que dá até certificado, né? Pra quem faz aí faculdade e tudo mais. Carga horária. Então, o peso jurídico de um evento é diferente de uma live. E o que é que a mídia hoje em dia trabalha foi com a técnica que foi apurada, extremamente aplicada pelo Sérgio Moro, o lavajatismo, nu e cru. Você usar a imprensa para gerar, né, para você retroalimentar a narrativa política. Através da imprensa, você cria o fato político, o jurídico, que vai ser levado para o judiciário através dos políticos. Tá aí, lindo e maravilhoso. Será que isso aqui é pré-campanha? Não é, né? Porque ela não está se promovendo. Isso daqui também não é pré-campanha. O Lula só está viajando. Lula irá a 5 estados no Nordeste. Vai na Bahia, Ceará, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte. Mas tem gente que segue reclamando que Bolsonaro perde muito tempo pensando em 2022. É mesmo, ele perde muito tempo. O pessoal às vezes fala umas coisas que me dá a entender que Bolsonaro acorda de manhã e vai pra frente e vai, ó, eu prometo que em 2023 eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro e blá blá blá. É umas informações, umas afirmações sem pé nem cabeça, tão rasas, que eu não sei como tem gente que cai numa narrativa dessa. Enquanto isso, o Lula tá voando, conversando com todo mundo. Além de governadores, o petista terá encontros com parlamentares e líderes de movimentos sociais. O Lula não é besta, ele precisa de base, O que a CPI está tentando remover de Bolsonaro, Lula está aí trabalhando para conseguir base eleitoral e base de apoio e base de militância. Dos 5 estados, apenas Pernambuco não é governado pelo PT, é pelo PSB e é um estado-chave que é para fechar de vez a aliança. A gente sabe disso, é um estado-chave para o Lula. Essa restrição é considerada fundamental no partido para manter um contraponto a Jair Bolsonaro. E assim, evitar aglomeração, né? Serão encontros pequenos. Encontros pequenos. Para manter um contraponto, que não usará máscara, que Bolsonaro, né, que não usa máscara em público e venha participando de motocicletas até esta semana. Então o Lula ele não aglomera. Na verdade, o Lula está com medo de encontrar o povo. Está com medo de encontrar o povo e ser vaiado. Você já pensou no impacto político que seria um vídeo do Lula sendo vaiado? Ia rodar o Brasil. E qual seria a reação da imprensa? Milicianos digitais, gabinete do ódio, robôs do Bolsonaro estão atacando Lula, vândalos, isso. Iam tentar descredibilizar, mas o vídeo ia rodar o Brasil. E aí, vejam só. O próximo debate dos presidenciáveis da terceira via. Se parece que existe assim, né, uma certa relação bonita de aproximação entre a CPI e a mídia, parece que também existe, né, entre a mídia e os pré-candidatos. Gente, presidenciáveis.
Tá falando, ó, candidato, debate de candidato. É pré-campanha. Onde está o TSE? Onde está o TSE nessas horas? Ciro, Mandetta e Eduardo Leite já estão confirmados. O Dória não sabe ainda se vai. Tá preocupadíssimo com suas prévias. E tá trabalhando como nunca. Mostramos ontem. Filiou mais de 65 prefeitos. Fora um deputado estadual. E aí, olha essa aqui outra. A Anitta diz, ó, TSE, que tal fazer algo que preste solicitar a JC Decaus a informação de quem está pagando por essa campanha antecipada do Boulos no metrô de São Paulo? Propaganda eleitoral fora de época pode? Acho que os outros candidatos deveriam solicitar informações sobre isso na Justiça Eleitoral. Tá lá, ó, soluções para o Brasil, com Boulos. E aí, chegamos no grande ponto. Manter a chama acesa. Vejam só o seguinte. Essa matéria aqui, uma das melhores matérias que eu vi nas últimas semanas, trouxe uma informação preciosíssima. Tá falando sobre a questão de Cuba, que parece que já tinha acabado, não é mais tão importante para alguns, mas essa matéria é importantíssima. E vocês vão ver agora como as coisas se encaixam mais do que nunca. Mais do que nunca em números. Manter a chama acesa. Os ataques ao regime cubano, após os protestos do último fim de semana, deram força à base bolsonarista nas redes sociais. De acordo com o levantamento da consultoria Arquimedes, que contabilizou 1 milhão de tweets em português sobre o episódio entre domingo e quarta-feira, a contestação da ditadura uniu apoiadores tradicionais do presidente, a base tradicional, nós, a influenciadores do campo de centro-direita, em fenômeno que não vinha sendo registrado desde o início do governo. Ainda de acordo com o estudo, cerca de 10% das postagens tiveram como alvo o PT ou o ex-presidente Lula. Na segunda-feira, o partido divulgou nota em que critica o embargo econômico imposto pelos Estados Unidos ao país e expressou apoio e solidariedade incondicional ao povo e ao governo de Cuba. Só não falar, né? Óbvio. Lula ficou... Quer dizer, não, desculpa. O PT apoiando, né, Cuba. O PT apoiando Cuba. Isso a gente sabia. E aí, vejam só. Segundo o levantamento da Arquimedes, as mensagens de bolsonaristas foram responsáveis por 58% das interações nas publicações sobre Cuba. A principal delas foi feita por Bolsonaro, né? As publicações de usuários identificados como direita e centro-direita tiveram 11% das manifestações. Somado, os dois grupos responderam a 69%. Independente se você acredita nesse número ou não, vamos falar em termos então de maioria e minoria. A maioria das publicações das redes sociais foram contrárias ao Cuba e um grande bloco se uniu em torno dessa causa. Um grande bloco. Aproximadamente 70%. A Arquimedes vinha constatando ultimamente, nos últimos meses, união do último grupo à esquerda em posicionamento contra medidas e falas do governo. Esse último grupo, os isentões, não sou nem de esquerda, nem de direita, eu sou de centro-direita, Bolsonaro é muito radical. Esse último grupo vinha, geralmente, se alinhando à esquerda. Principalmente nas falas contra o governo. E quando o Cuba entrou na jogada, esse grupo sai da esquerda e vem para a próxima Bolsonaro. Eleitores. Geralmente num placar de 70% a 30%. Em meio à escalada de óbitos causada pela pandemia e as denúncias da CPI. A CPI tá tirando essa base de pessoas e tentando trazer para a esquerda. E muita narrativa acabou colando na sociedade. O pessoal fica, pô, Bolsonaro gosta, Bolsonaro, pô, ele deu mole, né? Vocês isso, fez aquilo outro, não quis comprar imunizante. Algumas narrativas colaram. Não dá para negar isso. Surgiu uma pauta. E olha só que interessante. Ao longo desse ano, já tiveram algumas pautas. Você tá aqui para mim. Quem lembra da questão dos 8 milhões? A denúncia dos mamateiros. Aquilo rodou a internet. Bateu mais de 600 mil menções de hashtag. A gente falou, fez muita zoada. Mas teve gente dentro da própria direita que não comentou porque não gosta muito de mim. Não sei porquê, mas não quis comentar. Não quis comentar para não dar vez. Cuba não. Todo mundo falou. Não só, os bolsonaristas, mas também o pessoal da oposição. E, gente, a gente elegeu o Bolsonaro foi unindo todo mundo. Hoje, dentro da direita, existe diferentes vertentes. Uma que se dedica a procurar traidores o tempo todo. Nossa senhora, tem um pessoal mesmo que me enche, às vezes, que me encheu o saco.
Já tem outra vertente que acha que Bolsonaro é um frouxo, é um covarde, que vai votar em 2022 nulo, que Lula não vota, e fica todo mundo, sabe, num blá blá blá, tititi, que às vezes quer falar, não, eu vou votar em Bolsonaro, mas passa o dia todo reclamando. Tem outra vertente que defende qualquer coisa que acontece no governo, tá certo, você tem que ouvir, você não pode questionar. Se você questiona a coisa do governo, e você é isso, você é aquilo outro, acredita no governo 100% sem sequer questionar. E tem outra parte lá que às vezes tenta ficar no meio tempo, tenta assim trazer informação. Então, tá partido. Enquanto a oposição está tentando manter uma chama acesa, que vem dando frutos, que vem pegando toda essa base, sabe, que tá solta, e tentar unir a esquerda e formar um bloco para tentar eleger o Lula, a direita tá lá perdida em vertentes diferentes, pessoas brigando, ficam alguns grupos assim, você é traidor, você é isso, uma disputa inquisitorial, que às vezes faz vergonha a CPI. A CPI faz uma inquisição menor. E manter a chama acesa. Eleição se vence no voto. Vez ou outra até entra alguma treta. Vez ou outra. Agora tem pessoas que vivem todo santo dia de treta. De treta. A gente elegeu o Bolsonaro não só fazendo campanha pró-Bolsonaro, mas mostrando todas as incoerências da esquerda. O sentimento antipetista unia diversas pessoas. Algum de vocês vai discordar de mim que o sentimento antipetista contribuiu para a eleição de Bolsonaro, e esse sentimento antipetista fez pessoas que não são bolsonaristas votarem em Bolsonaro? O pessoal tem que lembrar isso, tem que parar e começar a mostrar, é isso daqui, a gente está diante de um problema, eu sei, Bolsonaro não é perfeito, tem pessoas que acham, beleza, não vou ficar também entrando numa briga dessa. Cara, a gente tem um mal maior que precisa ser combatido. Simples assim. Não dá pra perder o foco. Tem que manter a chama acesa. Tá vindo uma ventania gigante. Já tem. Sabe, tem a velinha? Tem que bater assim, tá todo mundo aqui com a mão, que é a única vela que a gente tem. É uma velinha. Meu Deus, tá magrinha. No fim da cera é Bolsonaro. Bota a mãozinha. Vamos fazer aqui uma conchinha. E quem bota a mão por cima em geral, né? Quem já botou a mão em cima da vela, esquema. Então, a mão de cima tem que estar o tempo todo trocando. É o tempo todo alguém sem deixar a peteca cair. Eu acho que vocês estão conseguindo entender o que está acontecendo. Junta tudo o que está acontecendo, o que vem sendo feito. Olha os números. Olha o que a CPI vem conseguindo fazer em termos de, sabe, de narrativa para pegar essa galera que está solta, que é a galera que não acompanha a política todo santo dia. E aí eu quero mostrar aqui para vocês, eu não vou falar aqui, Ciro criticou Cuba, mas eu quero mostrar aqui para vocês esse vídeo. E para mostrar esse vídeo, putz, como é que eu vou fazer? Pera aí. Que eu não posso dar play porque esse conteúdo não é do meu canal. Mas eu posso mostrar o áudio para vocês e eu vou fazer assim, Deixa eu botar aqui do lado de cá do computador. Eu volto aqui pro meu slide e aqui eu vou dar play no áudio. Vejam só o seguinte. Não concordo 100% com o Bolsonaro, nem concordo 100% comigo mesma. É impossível você concordar 100% com alguém. Só que assim, sejamos realistas, gente. Vocês querem mesmo que o Lula volte? Um cara que acabou, que arrasou com o país e que financia a ditadura e quer isso pro Brasil? Sério mesmo? Sério? Sinceramente, eu não quero o Bolsonaro. E você prefere o Lula? Se ficarem os dois. Meu Deus, não. Não é possível. Não tu prefere o Bolsonaro? Óbvio que eu prefiro o Bolsonaro, gente. Vocês chamam ele de genocida, de ditador. Ditador. Vocês não sabem o que é ditadura. Vocês não sabem o que é um ditador. Olha o que o povo cubano tá enfrentando em Cuba por criticar os Dias-Canel. Isso daqui é um podcast do grupo Flow Podcast. O Monarca, aquele que adora, a Ervinha, o Igor, um cara barbudo, gosta de falar sério, pra passar que tá falando alguma coisa importante, só fala besteira. E tá lá. Isso daqui é tipo Felipe Neto. Isso aqui fala com mais uma parte do grupo. Felipe Neto já fala basicamente pro pessoal de esquerda, pega na escola, né? Pega um monte de criança, adolescente, com aquele conteúdo dele. Isso daqui fala muito com jovem. Eu tenho vários amigos meus, mas vários amigos meus, que tem irmãos mais jovens, a gente tá jogando, conversando no Discord. Às vezes eu troco ideia, a mina assim, 18 anos, assiste. Não acompanha nada de política, mas igual o pessoal assiste. É o tipo de informação. A Zoe tava lá para desmentir e mostrar o que é uma ditadura e mostrar o que é o Lula. A maior parte dos programas é só campanha política contrária a Bolsonaro e só mentindo. A máquina inteira da comunicação tá contra a gente. A máquina inteira. Todos os canais, todos os verificadinhos, todos os humoristas, sabe? Não tem nada. Ou a gente se une para manter a chama acesa e parar de confusão, ou quem vai manter a chama acesa até o fim e a chama vai crescer e pode se tornar uma fogueira, vai ser a oposição.
E aí... Eita, pera que agora eu não tô nem mais me vendo aqui o que eu tô fazendo. Tá. Ia comentar isso daqui, não tem tempo, quero comentar depois. O Biden deu umas manifestações sobre Cuba interessantes. E eu termino aqui, eu ia falar até do Soros também. Isso aqui eu também mostro amanhã, vale a pena de comentar. Quem para ser bem rápido, dá pra pausa, mas tá lá o homem aí, ó. Em breve, de volta a campo. Se Deus quiser, muito fizemos, mas ainda temos muito a fazer pelo nosso Brasil. Obrigado pelo apoio e orações. Um forte abraço a todos. O homem tá lá. Mantenham a chama acesa. Porque, meu amigo, o cara lá de cima tá intercedendo. É pra ser. É porque realmente foi uma missão. E com isso chegamos até aqui. Passamos de 1 hora. Eu não gosto quando passa de 1 hora. Lembra de dar aquela curtida, aquela compartilhada, se inscreve no canal, se torne membro. Segunda-feira tem Hora do Strike lá na Gazeta, às 7 horas. E é isso. Leve a mensagem à frente e olhe, sabe, quais são os comportamentos que acabam somando e quais são os comportamentos que acabam por apagar a chama. Aquele grande beijo e abraço. Tamo junto e valeu. Fui, meus amigos.